Olá, boa noite a todas, boa noite a todos. É uma honra e um prazer estar aqui no primeiro módulo do curso, do programa, não é um curso, né? É um programa, tem uma pequena diferença. Hashtag 2021 com emprego. As 5 etapas para se tornar um profissional que o mercado quer. Lembrando que este é um programa, um curso de extensão, né? Um programa de extensão da FASU, da Faculdade Sudoeste. A Faculdade Sudoeste fica aqui na Avenida Vivaldo Mendes, aqui 876, já perto da curva do Hiper, que dá acesso ao Hiper, ao antigo Hiper, hoje Big. É a faculdade da Unigrade, certo? Então, nós temos 2 cursos, curso de gestão de recursos humanos e curso de gestão hospitalar. E dentro desses cursos, nós temos alguns programas de extensão e um que a gente está lançando hoje é esse programa, hashtag 2021 com emprego, as 5 etapas para se tornar um profissional que o mercado quer. Hoje, nesse módulo introdutório, nós vamos dar dicas de como você conseguir o emprego que você tanto quer. Como você conseguir aquela vaga que você tanto sonha. Então, e se ela chegar, será que você está preparado? Então, para começar, primeiro eu gostaria de avisar que eu não vou observar os comentários. Nós vamos fazer o seguinte, eu vou falar primeiro, e aí eu vou falar entre 30 e 40 minutos, e depois eu vou abrir para as perguntas de vocês, tá bom? Mas pode aí me incentivando, colocando coraçãozinho. Muito obrigada pela presença de todos, que a gente tenha, assim, uma hora de muita produtividade. Certo? Meu nome é Luciana Neri e eu sou a coordenadora do curso de Gestão de Recursos Humanos e de Gestão Hospitalar aqui da FASU. Para começar, eu vou contar uma história, um conto, né? Eu estava lendo, eu tenho um filho de 12 anos e ele adora contos e eu achei esse conto, assim, espetacular. Não sei se vocês conhecem, se não, depois vocês vão procurar na internet e vão encontrar porque vale muito. É um conto chamado Um Homem Sem Sorte. Aí conta-se que era uma vez um homem que reclamava de tudo, nada para ele dava certo, a família dele era ruim, as plantações dele não vingavam, os amigos dele não prestavam, ninguém que ele se relacionava era bom, então ele se reclamava muito. E ele ficava, meu Deus, por que tanta má sorte? Um dia ele falou, já sei o que eu vou fazer, eu vou me encontrar com Deus. É claro, se Deus me fez assim, uma pessoa tão sem sorte, ele pode mudar minha vida e me tornar um homem diferente, me tornar um homem de sorte. E aí ele tinha ouvido falar que Deus morava no fundo de uma floresta muito distante. Ele andou por vários meses e tal, até que encontrou a floresta, uma floresta com árvores muito grandes. Então ele falou, é aqui que Deus mora. E ele vai me dizer por que é que eu tenho tanta má sorte. Quando ele ia entrando, ele ouviu um grito. Homem, me ajude, por favor. Quando ele chegou, era um lobo muito mal, muito magrinho, muito debilitado. Falou, eu tô aqui morrendo, o senhor pode me ajudar? Eu estou há 3 meses nessa condição. Ele falou, 3 meses? Eu tive azar minha vida inteira. Eu vou lhe dar, como é que se diz, atenção por causa de 3 meses de má sorte? Eu vou atrás da minha felicidade, eu vou perguntar a Deus, onde é que está a minha felicidade? Aí o lobo falou, tá certo, então, quando você chegar lá, você pergunte a ele, o porquê que eu tô assim, o que eu posso fazer para sarar? Aí ele continuou andando rápido, porque ele sentia que ele estava no caminho certo. Lá na frente ele tropeçou numa árvore, numa raiz de uma árvore e caiu no chão. E aí ele se levantou muito irado. E aí a árvore falou com ele, oh, você me machucou, quase derruba minhas últimas folhas. A árvore só tinha 3 folhas. Numa floresta onde as árvores eram muito frondosas, muito cheia de folhas. E ele falou, mas você não tem vergonha de dizer, cadê você? Quem é? Ele falou, sou eu, a árvore. Você não tem vergonha de dizer que você é uma árvore? Que árvore o quê? Você é um resto de árvore. Ela falou, pois é, eu tô assim, você pode me ajudar? Ele falou, de jeito nenhum, eu tô super ocupada, eu vou atrás da minha felicidade, você acha que eu vou lhe dar ousadia? Aí ela falou, e você vai pra onde? Ele contou, ela falou, então tá. Quando você chegar lá, você pergunta a Deus o que ele pode fazer por mim, como é que eu posso melhorar? Ele continuou. Lá na frente ele viu um lugar muito lindo, com flores que ele nunca tinha visto. Um lugar maravilhoso. E ele estava com sede, então ele falou, agora eu vou tocar. E tinha uma casinha, aí ele falou, tocar nessa casa, eu vou conversar. E apareceu uma moça muito bonita e falou,
boa tarde, senhor. Aí, você pode me dar uma água, um copo d'água? Aí ela, claro. Aí ela, entre, sente, me conte o que você vai fazer. Eles começaram a conversar. E ele foi conversando e ele ficou tão envolvido que ele até se esqueceu por alguns momentos que ele era uma pessoa de tanta má sorte. E aí, ele chegou e falou, ela quando chegou assim à noite, acabou chegando à noite, à madrugada, ele olhou, nossa, não posso mais perder tempo com você. Eu tenho um foco, eu tenho um objetivo, eu tenho uma meta, eu tenho que correr muito, porque eu tenho que ir atrás da minha felicidade. Ela falou, mas aqui não tá bom? Ele falou, tá, mas eu tenho que ir. Aí contou pra ela falou assim, então quando você chegar lá, pergunta a Deus por que às vezes eu sinto um vazio tão grande aqui no meu peito, o que é isso que acontece comigo? Aí ele foi, andou, lá na frente ele chegou no lugar, assim, muito iluminado, muito diferente, ele falou, é aqui. Aí veio uma voz e falou com ele, alguns me chamam de Criador, alguns me chamam de Deus, o que você tem para me contar? Aí ele começou a contando todas as histórias da vida dele, contou, aí Deus deu o conselho a ele, aí ele saiu correndo, quando ele ia saindo correndo, Deus falou, epa, não tem mais nada, você não encontrou um lobo, uma árvore, uma moça que te perguntou, que mandou um recado pra mim? Ele falou assim, eles mandaram esses recados assim, deu assim de qualquer jeito. Aí tudo bem, ele voltou com as respostas. Aí passou na moça. Quando ele chegou na moça, a moça, oh, você voltou, que alegria te rever. Aí ele chegou e falou, Deus falou comigo que a minha felicidade eu iria encontrar voltando todos esses percursos que eu já fiz. Eu iria encontrar fazendo o caminho de volta. Então eu vou encontrar minha felicidade na minha casa. Eu vou correndo pra lá, eu não posso perder tempo com você. Ela falou, peraí, e ele não te disse nada a meu respeito? Falou sim. Falou que esse vazio que você tem aí no peito é solidão. Que na hora que você encontrar uma pessoa bacana, você vai ser muito feliz e feliz do que você. Aí ela falou assim, e por que você não fica e seja você essa pessoa? Eu falei, de jeito nenhum, eu tô super atarefado. E saiu correndo. Lá na frente, ele encontra novamente a árvore. Aí ele pergunta, a árvore falou, mas e aí, você tá com pressa? Eu tô sentindo que você tá com muita pressa. Deus te deu o conselho, né? A tua felicidade. Ele falou, deu, e eu vou correndo, porque eu vou encontrar ela e tô com muita pressa, não tenho tempo pra você. Aí ela falou assim, mas ele falou alguma coisa? Falou que você não tem nada demais. O problema é que enterraram uma caixa cheia de ouro embaixo da sua raiz. Esse metal está tirando todos os nutrientes. Então, como está tirando os nutrientes, você está fraca. Na hora que você encontrar uma pessoa que tenha o cuidado de desenterrar com cuidado ali, preservando as suas raízes, essa caixa, aí pronto, a pessoa vai tirar essa caixa cheia de ouro daí, você vai voltar e vai ficar frondosa igual as outras árvores da floresta. Ela falou, ai, você pode fazer isso por mim, daqui a 1 quilômetro tem uma fazenda e tem uma pá, você pega uma pá, vem aqui e tira, você pode ficar com todo o ouro, eu não quero nada, é tudo seu. Aí ele virou e falou assim, você acha que eu vou mexer com terra? Você acha que eu vou adiar a busca da minha felicidade para ir mexer com terra e te ajudar? De jeito nenhum, minha filha, arranje outro, dá licença, árvore horrível. E aí saiu correndo. Lá na frente, ele encontra novamente o lobo mais debilitado ainda. Aí ele fala assim, senhor, lá vem você de novo, eu não tenho tempo de falar com você, Deus me disse que a minha felicidade eu ia encontrar na volta e eu vou correndo que eu vou encontrar. Aí o lobo chegou e perguntou assim, e ele falou o quê? Como é que eu posso me salvar? Ele falou, você pode se salvar? Ele disse que você não tem nada, a única coisa que você tem é inanição, você está com fome. E como você está com fome, na hora que quando você encontrar alguém muito idiota, muito estúpido, que quando ele falou isso, o lobo olhou assim, foi no homem, avançou para o homem, e a não ser que passe por aqui uma criatura bastante estúpida, história. É uma história sem final feliz, como a maioria das histórias, né? Sem final e sem final feliz. Observe. O que é um emprego? Né? O que é uma empregabilidade? O que é um trabalho? Qual é o emprego que você quer?
Você já parou para pensar se você sabe exatamente o que você quer quando você fala, eu quero um bom emprego? Você já se conhece o suficiente para você entender que alguns empregos não servem para você de forma alguma e outros você não está disposto a fazer o sacrifício para você conseguir? Essa história é uma história de desconhecimento sobre o ambiente e sobre você mesmo. É uma história sobre acomodações a padrões de comportamentos que você tinha anteriores, né? Então, por que ele não conversou com a moça, esse homem? Porque ele tinha um comportamento anterior de rejeitar as pessoas, de não se relacionar. Então, ele voltou e repetiu. É uma história de falta de foco, é falta de atenção, falta de prestar atenção, falta de empatia com o outro, falta de perceber o que vem acontecendo. É uma história de arrogância também, né? É uma história de inabilidade nos relacionamentos e é uma história de pouca etiqueta nas relações. E isso tem tudo a ver com o nosso curso e com empregabilidade. Vamos começar então falando sobre como é conhecer este ambiente onde a gente está inserido. Primeiro é preciso a gente separar, ao pensar em emprego, a gente separar emprego, trabalho, né? E por isso que eu gosto da palavra empregabilidade. Empregabilidade é a capacidade que você tem de buscar um emprego, certo? De conquistar aquela vaga e continuar naquela vaga, e se manter naquela vaga com dignidade e com satisfação, tá? Então, e o que é o trabalho? O trabalho é tudo que você faz para transformar as coisas, né, em benefício do próximo. Nem todo o trabalho necessariamente é remunerado. Existem os trabalhos que são só por experiência, existem os trabalhos temporários, que são por algum tempo, existem os trabalhos que você faz por diletantismo, ou seja, por prazer, por gostar, né, por achar bom, para desenvolver determinadas habilidades suas, e isso não tem nada de mais. Existe também uma necessidade financeira que nós temos, que às vezes a gente quer, muitas vezes a gente quer suprir com a nossa capacidade de entrega, a nossa capacidade de trabalho. Bom, e aí, separado tudo isso, é muito importante, e aí voltando à história do lobo, a gente precisa conhecer a gente, né? Quais são as minhas características? O que eu gosto de fazer? O que eu faço melhor? Quais são as minhas habilidades? Então, eu gosto de fazer vídeos, eu gosto de me comunicar, eu tenho um programa na rádio, mas tem pessoas que não gostam disso. Então, ninguém é igual a ninguém. Então, é muito importante que a gente descubra o que a gente, primeiro, quem somos nós, o que nós gostamos, o que nós queremos. Depois, igualmente importante, é a gente entender em que ambiente é esse que a gente está buscando do mesmo jeito que o homem da nossa história estava buscando a felicidade, a gente está buscando um emprego. Um emprego onde a gente seja remunerado pelos nossos trabalhos, onde nós tenhamos obrigações, mas obrigações que não sejam tão pesadas, obrigações que a gente possa cumprir com prazer e obrigações que a gente possa cumprir com leveza, aproveitando o máximo as nossas habilidades e competências. Então, como é que é esse mercado? Como é que ele está? Quais são as empresas que tem em Vitória da Conquista? Né? Quais são as possibilidades que eu tenho? Agora mesmo surgiu uma oportunidade, né? Quer dizer, desde 2017 isso vem crescendo e agora com a pandemia cresceu muito, que é o teletrabalho. Então, eu posso trabalhar da minha casa, mas quais são essas empresas que contratam? Você sabe quais são elas? Então, essas empresas, muitas delas, as que pagam melhor, são internacionais e você precisa saber inglês. E você sabe inglês? Então, é preciso que você identifique, que você conheça as empresas, né? Então, você quer um trabalho em Vitória da Conquista e região. Quais são essas empresas daqui? Você sabe que aqui nós temos uma questão dos serviços muito fortes. Nós temos uma economia com foco muito forte em serviços, né? Nós temos como é que essas pessoas que estão empregadas em cargos que você queria alcançar, como é que elas chegaram até ali? Você vai descobrir que muitas delas fizeram estágio. Então, esse estágio que às vezes a pessoa está ali no curso superior e não quer fazer porque paga 300, 400, 500, 600, paga muito mal, mas é a experiência que você vai precisar. Talvez seja a oportunidade que você tenha de mostrar a soberba do homem lá
lá que não quis mexer com a terra, né? É a experiência que você vai precisar para mostrar os seus talentos, as suas habilidades e outras características que são hipervalorizadas hoje em dia, né? O que pensam as pessoas que estão contratando? E nesse caso aqui, nós da FASU podemos contribuir muito. Nós estamos fazendo uma série de lives, estão todas aqui neste mesmo canal, com os maiores gestores de recursos humanos de Vitória da Conquista. Você quer trabalhar na DAS? Tem ali a gestora da DAS falando o que é, como é que ela prefere as pessoas, quais são os cargos. Você quer trabalhar na prática? Tem ali uma prática, uma empresa que emprega 700 pessoas. Você quer trabalhar na TU, que emprega 5.000 pessoas? O gestor da TU está ali falando. Você já visitou os sites dessa empresa? Você já viu onde é que tem lá, quais são as vagas que estão disponíveis naquele momento, se ela serve para você? Então, é preciso que você entenda esse mercado. Como é que ele está? Existem empresas nacionais aqui, grandes, que chegaram em Vitória da Conquista nos últimos 15 anos. Chegaram as Americanas, chegaram o Atacadão, chegou o Açaí, chegou várias empresas, o Big, né? O Hiper, saiu o Hiper, entre o Big, lojas Renner. Então, como é que essas empresas estão contratando, né? O que elas precisam? Como é que elas... Quais são as habilidades que elas buscam? Quais são as formações que elas buscam? Você tem procurado isso? Você tem procurado perceber, você já percebeu o tanto que as empresas conquistenses da nossa região aqui valorizam a questão da formação? E por que não? E por que você resiste à sua formação de nível superior? Porque essa resistência até agora, nós hoje podemos fazer um nível superior a partir de R$144 a nossa bolsa aqui para empresas parceiras aqui da FASU. Então, em 2 anos, você consegue fazer um curso de nível superior, você consegue estar apto a fazer uma pós-graduação e se qualificar. Então, as empresas buscam muita gente qualificada, mas será que você está pronto para isso? Então, às vezes, a gente sai distribuindo currículo, que é o nosso segundo módulo, vamos no segundo módulo do curso, sai distribuindo aquela quantidade enorme de currículo. Tem pessoas que fazem 300 currículos e saem distribuindo por aí. E qual é a efetividade deste caso? Será que a gente não está igual o homem, correndo, o homem da história do início da live, que ele sai correndo, mas ele encontra as coisas, mas não sabe, não está apto para atender? Então, o currículo... Primeiro, tem aí dezenas de modelos na internet. A gente vai ter um módulo específico sobre elaboração e distribuição de currículo. Mas algumas dicas eu quero deixar aqui hoje nessa live. Primeiro, tome muito cuidado com os seus dados pessoais. É muito comum, os recrutadores falam isso, as pessoas minimamente não conseguirem esquecerem de colocar o DDD, esquece de colocar o telefone errado, trocar de chip, não atualizar o currículo ali naquela base de dados daquela empresa. Então, é muito comum a pessoa vai fazer uma seleção, liga e a pessoa está no lugar errado. Então, os dados pessoais, eles têm que estar corretos e atualizados no seu currículo o tempo inteiro. Então, é importante que você anote onde você fez os cadastros, para se por acaso você trocar de telefone, alguém roubar seu chip e tal, você ir lá e recuperar. Outra coisa, as perguntas eu vou responder depois da minha fala, tá bom? Daqui a pouquinho eu termino e aí eu respondo todas as perguntas e vou dar uma olhada. Então, olha só, os currículos com dados corretos e atualizados, o seu propósito profissional é preciso estar claro. Então, é preciso você observar a vaga, se essa vaga é condizente com as suas características, com a sua experiência ou com a sua capacidade para você concorrer, e você adequar esse objetivo profissional, esse propósito profissional para aquela vaga. Porque se você também for hiperqualificado, as pessoas não vão querer. Um dos medos, um dos receios das organizações é ter uma pessoa por pouco tempo. Então, por exemplo, eu tenho um mestrado, eu posso até pegar uma vaga de, sei lá, de professora de banca. Posso, claro que eu posso. Mas eu tenho que dizer que eu gosto de lidar muito com crianças, que mesmo tendo mestrado e ensinando em faculdade, eu quero desenvolver esta habilidade minha de lidar com crianças. Eu sinto prazer e alegria em conviver com as crianças, por isso que eu estou concorrendo àquela vaga.
A outra coisa que a gente tem que prestar atenção no currículo é colocar as experiências profissionais. E aí a pergunta que eu mais ouço, Luciana, mas é o primeiro emprego e todo mundo exige experiência, que coisa drástica. Não é assim. Nós temos experiências outras que não necessariamente naquela vaga. Existem vagas que realmente precisam de experiência. Você vai ser motorista de caminhão. Então, você tem que ter a carteira, você tem que ter alguma experiência ali. Olha o estágio entrando na jogada. Olha um trabalho com mais assim de final de semana, de cumprir uma folga entrando na jogada, e é a experiência que você precisa. Mas você é recém-formado e você está atrás de um emprego e todo mundo só quer experiência. Onde é que está a sua experiência na faculdade, em lidar com o grupo? Onde é que está a sua experiência em liderar equipes? Onde é que está a sua experiência em cuidar do seu avô que ficou doente e tal? Agora, tem que ser real, certo? Então, as experiências e as habilidades que a gente traz para o currículo, elas não podem, em hipótese alguma, serem fictícias, né? Serem mentirosas. É preciso que sejam reais. Então, vamos lá. Dicas sobre o mercado. Nós temos que ter curiosidade, atenção e dedicação em procurar o emprego no lugar certo, no site certo, e lá naquele trabalhe conosco das empresas que a gente tem interesse e cadastrar o currículo, e depois ter esse cuidado de atualizar. No que tende ao currículo, além da atualização, o currículo é pessoal. Ninguém pode falar de mim a não ser eu. É muito comum o candidato levar numa lan house e pedir alguém para digitar aquele currículo. Então, às vezes, a pessoa pega o currículo de outro, pega o modelo da internet. Existem características que só são minhas. E eu preciso, nesse pouco espaço de 1 a 2 páginas, colocar essas características ali. Porque quem está lendo é o primeiro contato, né? Na maioria das vezes é o primeiro contato que quem está lendo vai ter comigo. Então é preciso que tenha pessoalidade e honestidade. Ou seja, que seja seu e que seja honesto, que não tenha nenhum dado fictício de forma alguma. Entrevista após o currículo, né? Quando o seu currículo é selecionado. E observe que tem gente que está distribuindo o currículo aí há 2, 3, 4, 5 anos e nem tem conseguido nenhuma entrevista. Isso significa que ou o seu currículo ele está você tem algum problema aí, ou no currículo, isso pode ser um forte indício que você está com algum problema na elaboração desse currículo, ou você está com algum problema na formação, na sua formação. E aí eu garanto a vocês, uma das coisas mais observadas hoje em dia é o que, gente? É a capacidade de adaptação, você ouve no jornal direto, adaptabilidade, resiliência, inovação. Essas características, elas não são conseguidas assim, do nada, em rede social. Elas são conseguidas através de cursos, através de preparação, o que você fez nesse período, né? Uma das coisas que muitos entrevistadores têm feito é pega o currículo. E aí, olha, aí tá lá, os cursos que a pessoa tem, os cursos, né, as experiências profissionais, depois os cursos extracurriculares. Aí a pessoa é formou em 2012, nós estamos em 2020. Fez curso de quê? Nada. Aí você pergunta a pessoa, vem cá, esses 8 anos, 9 anos agora, você estava fazendo o quê? A pessoa fala, eu estava desempregada, por isso eu não poderia fazer curso. Não cola, gente. Tem curso de absolutamente tudo, de graça, na internet. Esse curso de empregabilidade é um curso que você tem que colocar no seu currículo. Agora, você tem que colocar e você tem que participar. Olha a honestidade. Porque uma das coisas que você vai fazer, que vai ter lá na sua entrevista de emprego, quando o selecionador escreve aí o que eu tô falando, o selecionador olhar para seu currículo, que vê lá, curso, hashtag, você com emprego em 2021 com emprego, assim, ele vai perguntar quais foram as habilidades que você aprendeu lá. O que você aprendeu nesse curso? E você tem que saber dizer o que você aprendeu, tá? Então, na entrevista, outro problema, né? A entrevista, já saí do currículo, já estou na entrevista agora. A entrevista é um processo formal,
certo? O que é um processo formal? É um processo onde não cabem distrações. Tem gente que vai para uma entrevista e deixa o celular tocar na hora da entrevista. Não pode, fica mexendo no WhatsApp o tempo inteiro. Não pode. Você está sendo observado. Lembre-se que o selecionador tem um único momento para avaliar toda a sua vida. Então tudo é sinal, absolutamente tudo comunica. Por que eu tô aqui, escolhi fazer essa live nesse lugar que tem um livro? Porque eu quero comunicar que isso aqui é uma empresa de educação e que eu estou aqui tentando conversar com vocês, inclusive sobre a importância que a educação tem na nossa vida. Ok? Tudo, absolutamente tudo comunica. Então, a entrevista é um processo formal, onde você deve ir vestido, por exemplo, de acordo com a moda, com a forma como as pessoas se vestem naquela empresa, com o código de vestir daquela empresa. Cuidado, aquela receitinha da internet, vá sempre de blazer, de maquiagem legal e de terninho, não cola. Tem algumas empresas, se você for pro Google, que é uma empresa mais solta, mais leve, que pensa em criatividade e tal, de terno, você corre o sério risco de estar passando uma primeira impressão muito ruim. Então é preciso que você estude a empresa, que você conheça um pouco aquela empresa, né? Um pouco da cultura daquela empresa, um pouco das coisas como as coisas funcionam ali, inclusive como as pessoas se vestem. Cuide com muito zelo da sua higiene pessoal. O que é isso? Cabelos, unhas, né, dentes. Então toma cuidado, vá de uma forma, vá sempre limpo, tome muito cuidado com essa questão. Lembrando que você não precisa se fantasiar. Então, eu antigamente usava meu cabelo liso, que não dava uma volta, e hoje eu uso meu cabelo assim. E eu não quero ir diferente, porque se algum dia eu for numa entrevista de emprego e as pessoas ali naquele emprego só quiserem pessoas de cabelos lisos, aquele emprego não serve para mim. Lembre-se sempre que o emprego, por mais que você esteja precisando, o emprego é uma relação de duas partes. Ele tem que ser interessante para você e ele tem que ser interessante para o seu empregador, tá? Depois você tem que ter uma comunicação assertiva, não pode ficar rodopiando muito. Diga o que você fez de forma honesta, de forma cuidadosa, se coloque no lugar do empregador. Ele quer resultado. Qual foi o resultado que você aprendeu? Ele não quer problema, ele quer entender o que você é capaz de passar, o que você é capaz de fazer por ele. Então você coloque agora cuidado com os exageros nas autodefinições. A gente, ao se comunicar, a gente incorre num erro terrível, que é a gente achar que a gente precisa demonstrar competência, formação, inteligência, quando você vai se comunicar com a pessoa, a coisa mais importante e o que você tem que conquistar não é a admiração dela. Você tem que conquistar a confiança da pessoa. A confiança. E você só conquista confiança sendo você. Você sabendo que está passando por um processo formal, mas você com humildade, com cuidado. Deixe o outro falar. Algumas vezes na entrevista, a pessoa nem deixa o entrevistador falar. A fala do entrevistador vai dar pistas para você de como aquela cultura daquela empresa funciona. Deixe ele falar e você vai responder o que ele te perguntar de forma dinâmica, ou de forma assertiva, de forma cuidadosa, né, e de forma objetiva, tá? Cuidado com os exageros na autodefinição. Outra dica importante, na hora das dinâmicas. Alguns de vocês já devem ter passado por dinâmicas de grupos, especialmente em cargos de gerência, é muito comum fazer uma dinâmica de grupo. Então faz aquela dinâmica e coloca assim, vamos ver quem vende, cada um de vocês dá um objeto para cada um, é um modelo só, viu gente, tem centenas. Cada um objeto para cada um de vocês vai agora montar uma equipe para vender para outra equipe. Aí o candidato acha que ele tem que ser o líder, que ele tem que pegar o negócio, ele tem que vender, ele tem que ser agressivo, ele tem que ser forte. Gente, ninguém quer uma pessoa tão competitiva numa empresa. Não é assim. As pessoas querem, tudo está comunicando no processo de seleção. Então, se você está numa dinâmica, você tem que aprender a hora certa de falar,
Aprender a hora certa de ouvir, ser humilde. Uma bela hora alguém dá uma ideia melhor do que a sua. Você fala, poxa, a sua ideia foi melhor do que a minha. Muito obrigada. Você está demonstrando que você tem humildade, que você é companheiro, que você é parceiro das pessoas e você vai ser parceiro da empresa. Agora, se você acha que você é o tal e você chega lá falando, porque eu sou isso, eu sou aquilo outro, eu sou aquilo outro. As coisas continuam se concretizando com o tempo, viu? Toma cuidado, vai devagar, preste atenção. Então, dicas para entrevista. Atenção, muita atenção ao que lhe é perguntado. Para você não, a pessoa não lhe perguntar uma coisa e você falar outra, né? Empatia. Então, observe como é que é, observe o processo, observe como é que a pessoa está se sentindo. Tente sentar mais ou menos como o outro está se sentando. Preste atenção, olhe para ela, certo? Tente manter a sua calma. Se você estiver nervoso, você pode dizer que está nervoso. Não tem problema algum, tá nervoso, tá? Então, e lembre-se, você tem que despertar a confiança. Se coloque no lugar do empresário. Você tem que resolver o problema. Se coloque no lugar de quem está lhe selecionando, certo? Então, já dei as dicas aqui sobre o mercado, sobre o currículo, sobre a entrevista. E agora a última parte do nosso curso, que são dois módulos. Um vai ser, um título do módulo é Conquistar indicações, construção de redes de relacionamento produtivas e exposições apropriadas. O que é uma indicação? Muitos candidatos chegam aqui e falam assim, Luciana, quem conquista é o honrou. Todo mundo, eu morava em Guanabi e falava a mesma coisa, todo mundo só arranja emprego se tiver indicação. Se não tiver indicação, ninguém arranja emprego, coisa nenhuma, não sei o quê, como se isso fosse um grande problema do mercado. E aí eu sempre falo assim, olha, conquistar a indicação também é uma habilidade. Porque a gente tem que entender que a indicação, ela é uma forma de conquistar privilégio. Quando você indica alguém, você não está jogando só a pessoa, o seu primo que você quer ver empregado. Você está também colocando o seu nome, a sua reputação em jogo. Então ninguém vai te indicar se você não for uma pessoa responsável, se você não for uma pessoa habilidosa com os outros, se você não for uma pessoa que saiba se relacionar, se você não for uma pessoa cujas habilidades são muito claras e que respeite essas habilidades e os seus limites. E aí eu volto para uma coisa que eu falo sempre aqui para os meus alunos, os alunos aqui da FASU. Gente, isso aqui não é só um espaço de conquista e de aquisição de conhecimento formal. Aqui não é só um espaço de formação. Aqui é principalmente um espaço de relacionamento e construção de imagens. Então, o que passa a imagem? Um aluno que não faz as tarefas, que não estuda, que pesca, que enrola o professor, que sempre deixa para a última hora as coisas, que manda botar o nome na equipe e tal. Quando é que esta pessoa vai ter uma indicação? Você é uma pessoa que está o tempo inteiro procurando briga e confusão aqui, ali, acolá e tal. Quem é que vai te indicar para quê? Então é preciso que a gente se conheça, que a gente se entenda e que a gente tente entender e conviver melhor com o outro, especialmente nesses ambientes de formação, nesses ambientes profissionais. E outra coisa, se você está empregado hoje, preste muita atenção nisso, porque você está empregado hoje. Você não está empregada eternamente. Eu sou empregada da FASU hoje, amanhã eu posso não ser. Então eu preciso conquistar as pessoas, eu preciso conversar com as pessoas, eu preciso conhecer as pessoas, eu preciso tratar bem as pessoas. Porque eu tenho certeza que na hora que eu sair daqui, talvez alguém da FASU vai me indicar. A FASU é de uma pessoa que fez uma pós-graduação comigo na década de 90. E aí ele me chama, depois de 20 anos, não foi mais 20, né? De 15 anos, 14 anos para trabalhar. Então, desde que eu entrei na faculdade até hoje, as minhas colocações, né? Eu fui convidada para as entrevistas por causa
de indicação também. Não tenho um pingo de vergonha de falar. E eu acho muito legal se vocês me indicarem aí para fazer uma palestra, para falar com alguém. Por que não? Alunos meus me chamam para fazer palestras em outras faculdades e tal. Então a indicação é uma coisa que funciona. Tome muito cuidado com isso. Outra coisa, quando eu coloco assim no módulo, né? Conquistar as indicações, construção de redes de relacionamentos produtivas. Eu não estou dizendo que você tem que ser amigo, igual aquelas pessoas colocam ali. Eu já vi alguns vídeos péssimos sobre isso. Esteja sempre com gente vencedora, não sei o quê. Nada a ver. Seus amigos, seus parentes, eles vão ser perdedores às vezes, eles vão ser depressivos, eles vão ter problemas e você vai ajudar. Não tem problema algum isso. Você não tem que encostar só em gente de sucesso. Tem nada a ver isso. Até mesmo porque sucesso é uma coisa muito relativa. O que eu acho que você tem que ser é procurar se relacionar cada vez melhor com todas as pessoas. Mas nos ambientes profissionais, especialmente, você tem que cuidar dessas relações para que elas sejam produtivas, para que elas sejam profissionais, para que elas sejam respeitosas, para que elas sejam éticas, né? Porque a partir dali você está construindo, cada passo que a gente dá é um passo na construção da nossa carreira. Então, gente, olha só, eu coloquei aqui algumas observações. As observações e avaliações acontecem em todo lugar. E as redes sociais... E aí a gente está numa rede social, né, que é o Instagram, e eu gostaria de chamar muita atenção de vocês para isso. As redes sociais têm sido utilizadas, existe uma discussão ética sobre esse assunto, mas elas têm sido cada vez mais utilizadas para que os selecionadores busquem alguma pista de quem é o candidato. Então, observe que ele tem ali um processo seletivo que é curto para entender qual é a melhor pessoa para estar naquela vaga, que às vezes é muito importante para aquela empresa. E está em jogo também o selecionador. Então, vocês tomem muito cuidado com as questões das exposições. Observem que as exposições, os manuais de marketing digital e tal, sempre dizem, olha, você tem que postar coisa pessoal, porque senão ninguém olha seu Instagram, você tem que estar sempre postando coisas pessoais e tal. Mas observe, quando a gente tem essa coisa de postar muita coisa, postar muita foto, postar muita coisa. O que aquilo quer dizer? A quem interessa tanta batata frita no restaurante, tanto sanduíche no shopping, tanto biquíni em praia? Por que tanta exposição? Por que essa necessidade? Como é que um selecionador vai olhar seu Instagram e vai ver tantas postagens, ele vai falar, não faz mais nada. Será que aquelas pessoas todas que estão lhe curtindo, elas estão achando você bonito, legal e inteligente? Ou será que estão querendo achar um defeito também e tal? Então vamos ser assim parcimoniosos, ou seja, cuidadosos com as exposições, né? Que tipo de imagem que eu quero passar? E tomem muito cuidado, porque o que está na rede social é uma imagem criada, na minha, na sua, em todo mundo. A gente não pode acreditar nem na imagem do outro, que tem sempre a grama mais verde do que a sua, o namorado mais bonito, mais novo, mais lindo, mais amoroso, mais romântico do que o seu, e é o corpo mais bonito e tá mais rico e viajando mais. É mentira! E a família é mais feliz, como a sua também. São personagens que são criados para colocar ali. E às vezes a gente deixa se capturar e fica na rede. A rede social em si é um instrumento que pode ser usado para a gente trocar ideias, como a gente está fazendo aqui, para vender coisas, como tem muita gente vendendo coisas, para fazer cursos, para se relacionar, para arrumar até um namorado, por que não? Mas ela pode ser usada também de uma forma muito negativa, com fake news, com julgamentos, com negócio de cancelamento, não sei o que, não se envolve. E outra coisa, não perca tanto tempo nisso. Porque as coisas continuam como antes, só se concretizam com o tempo. Cuidado com as capturas. Você tem que usar o seu tempo para estudar, para se qualificar, para adquirir a formação que aquele emprego que você quer exige, para prestar atenção ao que está acontecendo no mercado, para você pegar aquela vaga, para você se qualificar, para você fazer seu nível superior, fazer sua pós-graduação, fazer seu curso de inglês. Agora você perde
Quanto tempo? Eu faço um curso de inglês gratuito na internet, que eu vou dar a dica lá no curso depois, acho que eu posso falar aqui, é o Duolingo. E ele coloca assim, 15 minutos de Duolingo por dia, vai lhe ensinar a falar inglês. 15 minutos de rede social, vai levar você a que lugar? Né? Como é que você vai conquistar isso fazendo bico, pose, dançando somente? Né? A não ser que você seja artista, tudo bem, você é artista, você é modelo, você quer trabalhar nisso, é um trabalho. E pode ser um emprego também. Mas é isso que você quer? Ou você quer um trabalho numa empresa? Então, preste atenção nessas dicas, né? Que eu falei, vou parar agora para responder as perguntas. Vou repetir as dicas, né? Primeiro, conhecer profundamente o mercado onde você está, como é que ele está atuando, e você vai fazer isso como? Entendendo como é que como é que está o emprego e as taxas de emprego e de desemprego, onde é que estão os empregos, quais são as vagas que tem, como é que as empresas contratam, visitando os sites das empresas, observando, colocando o seu currículo naquelas que você tem interesse, observando as vagas, entrando em sites de vagas, tem dezenas de sites de vagas na internet, e você tem que colocar ali para você ir recebendo essas vagas. Com relação à elaboração e à distribuição do currículo, cuidado nessa elaboração, com as questões de pessoalidade, o currículo é seu e só seu, e tem que refletir características suas, e tem que ter honestidade, e tem que estar atualizado, e você tem que estar fazendo cursos, você tem que estar buscando conhecimentos, porque o conhecimento é o único bem que ninguém tira da gente. O conhecimento é a única coisa que você vai levar de todo emprego que você passar. A sua carreira vai ser construída, talvez, em cima de 10, de 15, na minha geração eram 2 empregos o resto da vida. Agora, na de vocês, não, é 2, 3, 10, 15 empregos, mas o conhecimento que você for adquirindo, ninguém tira de você. Então, preserve esse bem, lute por esse bem. Na hora da entrevista, tenha atenção, tenha empatia, desperte a confiança do entrevistador, cuidado com a aparência, né? Cuidado com os exageros e cuidado com as questões de autodefinições muito poderosas. Ninguém é tão poderoso assim, nem aquela pessoa da internet que você super admira, super curte e tem 70 mil seguidores. Não tem nada de poder, é frágil, é medroso ou medrosa, tá cheio de defeitos iguais a mim e a você, beleza? E preste atenção nas características, né, que todo mundo tem trazido aí. É preciso que a gente desenvolva muito efetivamente a comunicação, a empatia e a inteligência emocional, aprenda a conviver com os outros, né? É muito importante, existem aí dezenas de cursos sobre isso. Se você vier fazer o curso aqui de recursos humanos, a gente tem esse assunto muito presente no curso. A resiliência e a adaptabilidade, ou seja, a capacidade de ser exposto a situações negativas e se retomar, e se refazer, e se adaptar. Às vezes você está aqui, depois você tem que ir para outro lugar, isso é muito comum. As questões relacionadas ao gerenciamento, ao autogerenciamento, né? Então, tome muito cuidado como você gasta seu tempo. O tempo, muitas vezes, é o definidor entre... Eu não gosto dessa palavra. Não gosto, mas eu vou falar. O tempo é um definidor entre sucesso e fracasso. Por que eu não gosto de sucesso? Porque sucesso é muito relativo de um para outro, né? Então, sucesso, o que era sucesso para aquele homem da história do começo da live, né? Ele dizia que ele queria ser feliz, mas ele nem sabia o que era que ele queria. Então, o sucesso para uns é ter cargo, é ser poderoso, é ter um carrão. Sucesso para outros é ter uma vida mais tranquila, é ter tempo para ficar com a família. Sucesso para outros é viajar o mundo inteiro, é escrever um livro. Então, é muito relativo, mas qualquer que seja a sua definição de sucesso, em tudo que você não investir, em tudo que você não colocar a sua atenção, você não vai conseguir. Então, cuidado com a sua atenção. A sua atenção, não perca a sua atenção tanto tempo olhando o outro que o outro está fazendo. Por que tanta essa tirar de si para colocar no outro, já que você está precisando de tantas coisas, né? É por isso que nós todos estamos aqui, porque nós estamos precisando de trabalho, de empregos melhores, de melhores remunerações. Vamos investir nisso, né? Então, olha só. Comunicação, empatia, inteligência emocional, resiliência e adaptabilidade,
gerenciamento do tempo, autogerenciamento. As pessoas, você mesmo tem que ser capaz de entregar suas tarefas, de gerenciar seu tempo, sua energia para sua formação, para as tarefas que você tem que entregar. E finalmente criatividade e inovação, coisas que você consegue com muita leitura, né, com muita dedicação. As coisas continuam como antes. Né? Apesar da internet dar a impressão de que tudo é muito rápido, né? Mas as competências, as habilidades, a sua formação, ela vai ser adquirida com o tempo, com leituras, com sacrifícios, com esforços. Não se deixe enganar achando que aquela imagem que você cria ali de mulher ou homem todo poderoso, todo bonito, todo isso e aquilo, ela vai fazer você conquistar um grande emprego, ela vai conseguir, não vai. Então vamos focar no que existe, voltar para a vida real, prestar muita atenção e fazer este curso Hashtag 2021 com emprego, as 5 etapas para se tornar um profissional que o mercado quer. Primeiro módulo vai acontecer no dia 15 e vai ser o cenário do emprego na Bahia e na região sudoeste. Realidade, tendências e espaços a serem ocupados. Você conhece esse cenário? Você já prestou atenção como é que é ele? Então nós vamos dar algumas dicas, né? Conversar com alguns profissionais que vão dizer como é que está esse mercado, o que eles estão precisando e como é que as pessoas entram nas empresas aqui, que tipo de pessoas que eles querem. Depois a gente vai ter um módulo sobre currículo, elaboração, adequação e forma correta de distribuição. Como é que você vai elaborar seu currículo, adequar seu currículo e entregar no lugar certo, na vaga certa. Nem toda vaga serve para você. Depois, entrevista de emprego, como ir, como se portar e como conseguir a vaga. A gente vai aprofundar nisso e conversar com algumas selecionadoras daqui de Conquista. Depois, o outro módulo, conquistar indicações, construção de rede de relacionamentos produtivas e exposições apropriadas. Vou ter um parceiro nessa aula, que é um professor que dá aula sobre LinkedIn, uma rede profissional e que muita gente tem usado muito errado. Tome cuidado. Eu, inclusive, tenho usado errado, que eu quase não uso, mas eu vou aprender com ele pra gente usar o LinkedIn, talvez mais do que outras redes, né? Já que a gente quer, é um trabalho. Então, vamos lá. É um emprego bom. E postura e etiquetas profissionais, como se tornar um profissional desejado pelas empresas. A gente vai falar sobre isso também. Bom, muito obrigada aqui a presença e agora eu vou usar esses minutos finais para responder. Tem um monte de gente aqui perguntando e eu não tô encontrando. Eu vou pedir a Raíssa para vir aqui me ajudar, que ela tá olhando. Gabriela, Jaqueline, Douglas. As perguntas não respondidas no final. Colocou aqui, pode fazer as perguntas. Muito coraçãozinho, muito obrigada. Marcelo, muito obrigada. Raíssa, você trouxe as perguntas. Amei o conto, serve também de aprendizado. Demais! É um conto, o conto no início da live, quem perdeu o início da live, volta lá. É um conto que fala sobre desconhecimento sobre o ambiente, acomodações em padrões. É um conto que fala sobre falta de foco e atenção, sobre arrogância com o outro, sobre inabilidade nos relacionamentos, sobre falta de ética e de etiqueta. Etiqueta é a ética das pequenas relações. Vou dar uma dica aqui de etiqueta muito séria. Etiqueta não é como sentar à mesa, pegar o garfinho, não é só isso. Muito pelo contrário, é como a gente se comporta e como a gente respeita o outro. E nós estamos no mundo totalmente sem etiqueta e a causa maior da falta de etiqueta se chama celular. Você não conversa mais com ninguém. Você pega o celular e fica. Você tá conversando com a pessoa fica o tempo inteiro falando. Quando você vai olhar, tá curtindo Instagram. Tá no meio da aula curtindo Instagram. Falta de etiqueta. Outra falta de etiqueta muito grave desses tempos atuais. Nós estamos numa reunião, você vai e desliga a câmera, fica só sua letrinha ali. O que é isso? Falta de respeito com o outro. Não pode. Vamos lá. Chegou, Rá? Quais foram as perguntas? Ele acabou fechando, mas é melhor você voltar por aqui, ó. Eu vou voltar aqui pra ver, tá aqui um monte de gente dizendo que amou. Eu não tô vendo perguntas, mas eu vi interrogações aqui na hora, né? Eu amei o conto. Fazu, como sempre, saindo na frente. Tenho muito orgulho dessa faculdade. Marcelo foi nosso aluno da nossa primeira turma, tá voltando agora.
Estou esperando com muita alegria. A FASU tem alunos trabalhadores, alunos muito sérios, alunos muito comprometidos. E nós temos esse projeto chamado RH na Prática, que agora está acontecendo aqui no Instagram, né? Que com essas entrevistas com os RHs das empresas, que é muito legal, porque a gente traz as pessoas que estão contratando para aqui, para conversar com os nossos alunos, dar dicas e tal, de como é que eles vão contratar. E observe que nossos alunos daqui a 10 anos vão ser os contratantes dessa região. Juju tá falando aqui verdade, a formação é muito importante, importantíssima. As pesquisas apontam que quem tem nível superior chega a ganhar 70%, 80% a mais. Se você tiver uma pós-graduação, 100% a mais do que as pessoas sem nível superior. Eu falo, tome muito cuidado, porque às vezes você se envolve com trabalho, com outras questões domésticas e tal, e deixa de investir nisso. E às vezes você tem larga experiência em determinada área e você perde o cargo para alguém que tem um diploma. Então tome cuidado. Agora, não é o diploma pelo diploma, é o diploma com aprendizado, o diploma com esforço, o diploma respaldado em conhecimentos e habilidades que você vai realmente utilizar. Porque você não adianta só o diploma, tá bom? Então, Andréa, professora, pode colocar nossas habilidades que temos no currículo vital ou colocamos na parte dos objetivos. Ju, tem vários modelos, né? A gente vai trabalhar até uns desses no curso. E as empresas hoje, elas têm, muitas empresas, é bom a gente observar ali, que elas têm um template, ou seja, elas já te pedem o que elas querem, o que elas vão observar. As grandes empresas, quase todas, têm feito isso. Então, você vai ali e coloca exatamente o que o que elas estão pedindo. Quando você vai colocar nos objetivos, é o que você quer alcançar, né? O que você quer alcançar. Você pode fazer um textinho onde do que você você fala o que você quer alcançar, né? Vamos lá. Exatamente, Lu, tô gostando muito dessa live. Muito obrigada, Viviane. Sempre fico nervosas nas entrevistas. Eu também, Ju. É normal. É normal e é importante. A gente não tem problema a gente falar que tá nervosa. Olha, eu tô nervosa porque realmente é uma experiência que deixa qualquer pessoa nervosa, né? E aí você falando, você já vai ficando mais calmo só em você falar. É importante a postura também, viu, gente? Assim, tomar muito cuidado. Eu vou fazer aqui, ó. A gente não pode botar uma postura assim, né, que denota o quê? Arrogância, e tá o ombro muito para trás, nem assim, né? Então, uma postura mais natural, né? Cuidado com as mãos, não fica batendo os pés, não fica batendo a perna, tem gente que tem aquilo ali. Então, vamos prestar atenção nessas posturas, nesses sinais todos e lembrar tudo, absolutamente tudo comunica. Sem exageros. Você não precisa estar dizendo que você é maravilhoso, que você é ótimo, que você tem essa e aquela outra formação. É muito desagradável isso. Deixa o outro falar, né? Você coloca o que você já conquistou. Aí se ela perguntar, igual uma vez eu estava conversando com uma pessoa e ele perguntou assim para mim, e você tem você estava onde? Eu falei, eu estava em Guanambi. Ele falou, você vai fazer o que lá? Falei, eu fui dar uma aula de pós-graduação. Aí ele falou, se você tem essa formação e essa habilidade toda, aí eu tranquilamente falei assim, tenho. Então não precisa dizer, sou mestre, eu sou isso. Tenho essa habilidade sim, tá? Então vamos lá, eu acho que acabou, né? Tem mais perguntas aí, Rá? Tem umas perguntas aqui sobre... Vocês disponibilizarão algum certificado de participação? Sim, Douglas. Quando a gente... Quem assistir cada módulo, né? Então, os módulos vão ser disponibilizados para quem fez a inscrição. A inscrição vai aparecer aqui. Raíssa, você me ajuda aqui que ficou um negócio aqui. No link da bio, já tem a inscrição. Você se inscreva. Agora, para receber o certificado, você precisa assistir todas as aulas, todas as 5 aulas, tá bom? Elas vão acontecer dia 15, dia 17, dia 19, dia 22 e dia 24. Vão ter um horário específico que vai aparecer, que vai chegar no seu e-mail. Se você não puder assistir no dia, você pode assistir naquela semana, não tem problema. Agora, só receberá o certificado quem assistir todos os módulos, tá bom?
Deixa eu ver mais quem. Luciana, com esse novo cenário, as empresas estão mais exigentes, mais seletivas. Muito, Marcelo. Muito mais exigentes, muito mais seletivas. E, infelizmente, conforme a gente tem pesquisado, aqui no mercado de Vitória da Conquista, pagando menos. Ou pagando, o grau de exigência, os salários não acompanharam o grau de exigência. Então, é preciso, no mercado muito demandante, como é o que está agora, como o que acontece hoje, no cenário de muito desemprego, tem muita gente para concorrer. Então, como tem muita gente para concorrer, sempre serão escolhidos aqueles que tiverem as habilidades maiores habilidades, maiores competências, nessa questão do relacionamento, essa questão da comunicação é muito importante. Por outro lado, a gente tem que tomar cuidado também, porque nenhuma empresa quer pessoas hiperqualificadas, assim, né? Então, para determinadas vagas, você tem que tomar muito cuidado para ver porque se a empresa perceber também que você tem formação demais, é demais para ela corre o risco de não lhe querer. Então, é importante que a gente escolha as vagas que a gente vai concorrer. Eu volto a dizer, um processo seletivo, uma empresa e uma pessoa é um relacionamento. Então, ela não é só, mesmo que a gente esteja precisando do dinheiro, precisando do salário, mas não existe só o emprego para a gente ganhar o dinheiro. É muito importante a gente ter essa independência também. Existem outras formas, né, do trabalho, existem outros trabalhos que você pode fazer, que você pode receber, ganhar o dinheiro enquanto você busca. É óbvio que o emprego formal, ele lhe dá maior segurança, é bacana e tal, mas enquanto você busca um emprego que tem a ver com a tua personalidade, você pode ir fazendo outras coisas. E isso não é da agora, não. O trabalho informal, em 2019, 43% das vagas no Brasil eram ocupadas por trabalhadores informais, por mês. Ou seja, o trabalho informal, ele sempre existiu, ele sempre vai existir, a gente deve lutar pelos empregos formais. Os empregos, eles são muito importantes para a sociedade, né? É o gerador de salário e tal. Porém, né, a gente não pode aceitar qualquer coisa, de jeito nenhum. A gente tem que buscar aquelas vagas que tem a ver com as coisas que a gente quer, com as coisas que a gente gosta, tem que se conhecer, entender quais são as nossas habilidades, as nossas competências, as coisas que a gente gosta de fazer, que faz melhor, e buscar vagas naquela área, tá? E isso é muito amplo, viu, gente? Eu já trabalhei em loja, eu gosto de me comunicar, já trabalhei em loja, eu sou professora, eu sou coordenadora, onde tiver comunicação, para mim, tá bom, juntando aí com a minha formação em administração, com mestrado em administração e pós-graduações. Estou com boas expectativas com as aulas. Eu também, Lipe, eu também, acho que vai ser muito bacana. Então, para finalizar, Programa 2021 com emprego. As 5 etapas para se tornar um profissional que o mercado quer. Ele será dividido em 5 módulos. Esses módulos terão aulas, nós teremos alguns exercícios que a gente vai passar para vocês. E para vocês fazerem em casa, vocês vão receber esses módulos por e-mail, o link por e-mail, é um curso fechado, é só se inscrever aqui no link da bio. Eu sou Luciana Neri, coordenadora do curso de Gestão de Recursos Humanos aqui da FASU. Foi um prazer estar com vocês. Borracha 14 coloquei aqui, já me inscrevi em um monte de empresas, já revisei meu currículo inúmeras vezes, já fiz cursos e continuo a fazer, mas nunca sou chamado nem para entrevista. O que fazer? Melhorar o currículo. Vamos melhorar a sua formação, vamos construir redes de relacionamento sólidas. Onde é que você está fazendo o seu curso? Quais são os cursos que você está fazendo? As vagas que você concorre, elas pedem o quê? Né? Quem conquista o emprego? Que coisas tem que você não adquiriu ainda, que você precisa correr atrás? Então, a gente tem que ir sempre buscando, gente, sempre buscando. Não tem uma receita pronta, não. Mas eu acho que se a gente seguir por ali, formação, cuidar da nossa formação, cuidar do nosso relacionamento com as pessoas, construir redes confiáveis, tá sempre estudando, tá sempre buscando, desenvolvendo as características que quem conseguiu quem conseguiu o emprego tá ali, com certeza a gente vai conseguir. Eu vou te ajudar, viu, Borracha? Vamos lá. E esse nome Borracha é um nome complexo, né? Você não bota borracha no currículo, não. É sobrenome
Então, pronto. Olha só, para concluir, eu vou deixar aqui com vocês uma frase de uma das minhas autoras prediletas. Eu gosto muito de ler, recomendo a leitura. A leitura é muito importante, inclusive para essa hora da entrevista, é importante para as nossas conversas. E aí é Clarice Lispector. E ela coloca assim: se você se sente infeliz agora, tome alguma providência agora, pois só na sequência dos agoras é que você existe. Então, vamos cuidar da nossa vida? Vamos fazer o que tem que ser feito? Vamos parar de inventar desculpa e correr atrás do que a gente precisa fazer para conseguir o nosso emprego? Então tá, eu tô aqui para ajudar vocês. Dia 15 a gente começa o nosso curso. Inscreva-se já, porque as vagas são limitadas. Até lá. Borracha, te espero lá, tá? Abraço. O vídeo vai ficar gravado, tá? Recomendem. Obrigada, Lu, pela live de hoje. Foi muito produtiva. Sara, obrigada.